Aula oficialmente aberta e, mais uma vez, bem-vindo a todos que estão online e aqueles que vão entrar no seminário online com o professor André Luiz e o professor Leandro Rodrigues. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, já dizendo o seguinte, essa aula, ela está, eu acho que em 12 slides. Eu vou começar uma introdução, a gente vai pegar muita informação no começo. Quando chegar no slide 7, 8, 9, tanto os três últimos, a gente vai para o texto bíblico, tá? Então, a aula ela vai se tornar mais interessante na sua metade final, ok? Então, já vou te dar esse aviso. Fica aí, porque a gente vai paulatinamente crescendo. Mas esse fundamento, essa introdução é necessário. Vamos compartilhar a tela aqui. Só um momento. Vamos lá. Vai aparecer aí a tela para vocês. Ok, está aparecendo aí. Introdução ao Pentateuco. Ok? Essa é a matéria que a gente vai ver. Vamos lá. Primeiro, vamos fazer a questão informativa. Por Pentateuco, nós chamamos os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, ou do Primeiro Testamento. Perceba que eu não uso o Velho Testamento. Hoje, quando você pega livro de teologia, quando você vai ter aula com os professores que estão constantemente atualizados em teologia, não se usa mais o termo Velho Testamento, porque o termo velho muitas das vezes evoca uma ideia de alguma coisa que não serve mais, e não é exatamente assim. Então, a gente chama de Primeiro Testamento ou de Antigo Testamento. Quando as pessoas se convertem, elas começam pelos evangelhos e fazem bem. Entretanto, depois de convertidas, se elas querem realmente entender o texto bíblico, elas precisam passar pelo Pentateuco, porque ali é o alicerce de toda a história bíblica. Por exemplo, quando a gente abre em Apocalipse, fala da antiga serpente, fala do Éden, porque fala da árvore do bem e do mal, fala de um rio, ou seja, tem várias citações e alusões ao Pentateuco. O Pentateuco é citado em Salmos, o Pentateuco é citado nos livros históricos, o Pentateuco é citado nos livros poéticos, é citado nos livros proféticos, é citado em toda a Bíblia. Toda a Bíblia é apontado para o Pentateuco. Então, esses 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio tem esse nome, tá? Que o judeu vai chamar de Torá. Torá. As escrituras hebraicas, e vocês sabem que as escrituras hebraicas são apenas do Primeiro Testamento, elas são chamadas de Tanakh, porque ela é composta da Torá, que são os 5 primeiros livros, ela é composta do Neviim e do Ketuvim, que são os escritos e os profetas. A palavra escrito significa todos os livros que não são Torá e não são proféticos, sendo que os judeus dividem livros proféticos diferente de nós, tá? Que na nossa Bíblia é livro histórico, às vezes é profético para o judeu. O que é profético, às vezes, para a gente é livro histórico. Mas isso é um outro assunto. O nome comum hebraico é Torá, que vem da raiz Yará, que significa apontar, mostrar, dirigir ou ensinar. Então, o verbo que dá origem à Torá é um verbo que aponta para essa ideia de indicar, de ensinar, de demonstrar. Por isso, Torá tem um sentido de instrução, de lei, de ensino. Torá tem um sentido de instrução, de lei, de ensino. Isso não significa que todo o texto é lei, porque não é. O texto da Torá é composto por narrativa, lei. O que é lei no sentido de gênero literário na Torá? É Levítico. Lei de oferta,
lei de culto, lei do sacerdote, lei da terra. Aquilo é lei como gênero literário. Mas no texto da lei tem muita narrativa, tem lei, tem poesia, tem cântico, tem profecia, porque tem gente profetizando. Ou seja, há vários gêneros literários dentro desse Pentateuco chamado lei. Então, não é igual um diário oficial. Tem muita riqueza ali. Dentro da própria Bíblia, do próprio Pentateuco, o texto vai usar nomes para falar de si mesmo. Ele é chamado do livro da lei, é chamado do livro da lei de Moisés. Né? Lógico, a lei é de Deus, é chamado lei de Moisés, porque Moisés é o legislador. É chamado o livro da lei de Deus, o livro da lei do Senhor, o livro da lei do Senhor, seu Deus, a lei de Deus, a lei do Senhor. Então, todos os títulos evocam a origem, ou seja, essa instrução vem do Senhor. Qual o Senhor? O Deus de Israel, o Iavé, né? O Javé. Então, esse Iavé, esse Javé, providenciou uma lei que, como eu disse, é mais do que uma lei no sentido de gênero literário. É todo um conjunto de livros que vai ser essencial para o fundamento do judaísmo e para o fundamento do cristianismo. Quem for entrando depois, não se preocupe, porque a aula é gravada e então ela vai ser disponibilizada. Ok? Vamos avançando, introduzindo o Pentateuco, para depois a gente entrar na parte essencial da aula. Qual é a importância desse conjunto de livros? Vamos olhar só para Jesus, olhar só para o Novo Testamento, essas coisas são leis ultrapassadas, elas não são mais necessárias? De maneira nenhuma. O Pentateuco ele é riquíssimo. Ele é literatura fundante, como eu disse. Então, eu não posso entender Jesus sem entender a história da salvação. Então, a história da salvação começa com a queda de Adão, que é preciso ter um salvador, né? É preciso ter necessidade de um salvador. Então, toda essa história vai sendo contada para que Cristo faça sentido. Cristo, desconectado dessa história, não teria sentido nenhum. Ele encarna na plenitude dos tempos como o plano de Deus que é desenrolado através da história. Então, no Pentateuco, você tem a fundação do mundo, principalmente o livro de Gênesis, que a gente vai ver que é o início, Bereshit, o começo do mundo, o começo da humanidade, o começo dos povos, o começo de Israel, o desenvolvimento histórico de Israel. Então, a gente entende no Pentateuco, principalmente no Gênesis, começando no Gênesis, mas avançando, a origem e o desenvolvimento histórico. Então, como é que Deus foi trabalhando na história? Porque Deus é um Deus da história e na história. Tanto é que ele encarnou na história, ainda que ele seja atemporal. Então, ele é transcendente, fora da história, fora do tempo, mas ele é imanente, dentro da história e dentro do tempo. E os inúmeros temas que estão dentro dessa obra, né? Tem muita coisa dentro do Pentateuco. Não é possível compreender com profundidade Juízes sem entender o Pentateuco. Não dá para compreender Josué sem compreender o Pentateuco. Não dá para compreender Samuel sem compreender o Pentateuco, que nem os profetas. Então, o Pentateuco é fundamental. Todas as disciplinas são fundamentais, mas tem algumas, por exemplo, Pentateuco e Evangelhos, se você entendeu isso, você já está com muita coisa. Se a pessoa ela não consegue entender muito bem os escritos poéticos, ok. Se ela falha no Pentateuco, ela vai ter um problema grave. Tá? Vamos avançar para o próximo slide aqui. Vamos ver a composição da Torá. A tradição judaica aponta Moisés como o autor da Torá. Quando a gente chegar lá, depois de 12 meses, no último terço do seminário, vocês vão ter aula de bibliologia. E vocês vão ver que
a autoria do texto bíblico, a maioria dos textos não tem autor conhecido. Tá? Então, por exemplo, Evangelho de Mateus, se você pegar o texto original, não tem isso. Evangelho de Lucas, não tem. Evangelho de João, não tem. Evangelho de Marcos, não tem. São atribuições que são feitas. Alguns livros a gente tem certeza muito clara do autor, como Lucas, por exemplo, escreveu Atos e Evangelhos, né? Mas a maioria dos livros não há indicação clara de quem é o autor humano, e isso é irrelevante, porque o que faz o livro ser palavra de Deus é a inspiração do Espírito e o reconhecimento da comunidade. Então, o que eu estou falando aqui, para algumas pessoas pode soar muito diferente, mas se você pegar as suas Bíblias de estudo, se você tiver uma Bíblia de estudo, ou se você comprar uma Bíblia de estudo, geralmente ela vai dizer que a tradição aponta um autor e ela vai apresentar uma outra possibilidade, ok? Até porque as Bíblias são vendidas para ambientes confessionais e os ambientes confessionais, eles preferem sempre trabalhar a ortodoxia, né, uma linha mais fundamentalista. Porém, certamente, quando a gente vai estudar teologia pública a fundo, Moisés não é o autor da Torá e não é o autor do Pentateuco. Quando a Bíblia chama de lei de Moisés, significa que aquele texto está sob a autoridade de Moisés, está sob a legislação de Moisés. Até porque era muito comum, essa ideia de autoria que a gente tem hoje é diferente do mundo antigo. No mundo antigo, era muito natural você escrever coisas e usar o nome de alguém para dar credibilidade àquela obra. Vou dar exemplo de livros apócrifos que vocês podem pesquisar depois. O Testamento de Enoque. O livro de Enoque, melhor dizendo. O livro de Enoque, ele é ali 3 séculos antes de Jesus, um pouco menos. Ou seja, ele está muito, 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 muito longe de Enoque. Logicamente que não foi Enoque que escreveu. O Testamento de Moisés, também é o mesmo período. Muito, muito longe de Moisés. E também assim aconteceu com alguns livros bíblicos, né? Então, o livro de Samuel tem esse nome porque Samuel é um autor, é um ator importante do livro. Mas o livro de Gênesis, ele é uma coleção de registros orais. Então, o homem não nasce escrevendo, porque ele não precisa escrever. Adão vai escrever para quem? A escrita é um aprendizado no decorrer da história. Tá? Se você vive 900 anos e você tem uma comunicação ali constante, você não precisa de escrita. A escrita vai sendo desenvolvida, vai sendo aprendida. O homem nasce com a capacidade, mas ele nasce com o potencial, mas ele vai criar conforme a necessidade. Essas tradições orais vão virando textos. Moisés, quando vai no aspecto fundante de Israel, ele vai pegar essas coleções orais, então essas histórias de Abraão, de Isaac, de Jacó, e ele vai escrever essas histórias de maneira teológica. As histórias têm uma orientação teológica, elas não são biografias exatas, nem os evangelhos são, e elas não se propõem a ser isso. Tá? Fique tranquilo com algumas coisas que você vai ter contato, porque no decorrer do curso, em outras matérias, estas coisas vão sendo aprofundadas. Eu estou falando disso aqui, mas tem uma matéria específica onde a gente vai tratar disso, essa questão com profundidade. Moisés vai deixar ali algo compilado a partir de tradições orais, a partir do que ele vivenciou, e parte do texto é construído após Moisés. Então, esse texto vai passando pela mão de várias pessoas até ele alcançar um movimento final. Tanto é que parte do texto do Deuteronômio narra a morte de Moisés. Moisés não pode ter escrito, melhor dizendo, né? Escrevido, não, meu Deus do céu. Escrito sobre a sua morte depois de morto. Né? Ele seria muito, até diria ingênuo, imaginar que ele escreveu sobre a sua morte de maneira de revelação para quando ele morresse, já estava o texto. Não. E outra pessoa vai terminar o texto. Então, quando você pegar qualquer comentário do Pentateuco, qualquer Bíblia de estudo, volto a dizer, o que eu estou dizendo aqui é mais profunda a ortodoxia, tá? Você vai encontrar essa afirmação. Vamos passar para o próximo slide. Eu vou finalizar a introdução do Pentateuco, tá? Vou finalizar a introdução do Pentateuco. E antes de entrar em Gênesis, como eu disse, a gente vai começar com informação, dando contexto geral,
para entrar mesmo no âmago da aula daqui a uns 3 slides para frente. Mas eu vou dar uma pausa de tudo que eu falei de introdução do Pentateuco e vou abrir para quem quiser fazer alguma pergunta em relação ao que foi dito aqui, tá bom? Vou pedir para não antecipar a pergunta, porque muita coisa vai ser dita. Aí, no final, aquilo que não foi dito, você vai entrar aí com a sua pergunta. Vamos lá. Gênesis é um livro que predomina a narrativa. Porque eu já estou entrando em Gênesis, tá? Mas a gente vou abrir o texto aqui. Estou com a Bíblia aberta, a gente vai abrir o texto. Então, quando a gente abre Gênesis, então introduzimos o Pentateuco, sabemos o que é Pentateuco. Quando a gente vai para Gênesis, que é o primeiro livro, que é o livro que a gente vai olhar com calma, são 5 livros, a gente tem 4 aulas. Uma para Gênesis, uma para Êxodo, uma para Levítico, e no número de Deuteronômio vamos fazer uma aula só, tentar alongar uma aula e fazer uma aula só. Gênesis está cheio de narrativas, está cheio de histórias. Mas não é história por contar história. Aquelas histórias têm princípios espirituais e teologia. Então, Deus atua na história, conduz a história, intervém na história para executar a sua vontade através de homens. Gênesis é o único livro do Pentateuco que Moisés não é uma figura dominante, até porque ele não aparece nesse livro. De Êxodo em diante, Moisés é o grande personagem do Pentateuco. Ok? Então, você tem os patriarcas dominando toda a narrativa de Gênesis, e do Êxodo até a morte, você tem Moisés. E aí, quando chega nos Juízes, você vai ter uma série de personagens lá, mas aí já é outra aula. O livro de Gênesis está muito ligado aos livros que o sucedem. Então, por exemplo, como é que vai se entender o Êxodo sem entender o Gênesis? Como a gente vai entender o povo saindo do Egito se a gente não sabe como o povo chegou lá? Portanto, Êxodo é uma continuação da história. Êxodo termina, Gênesis termina com Israel no Egito, e José dando ordem para que, quando Deus visitasse o povo, os ossos fossem transportados. Termina com essa história. E aí vai se abrir Êxodo com a continuação dessa história. Gênesis contém a revelação dos temas básicos a respeito do mundo e das criaturas. Então, de onde veio o universo, como foi criado, como o homem foi criado, por que as pessoas falam idiomas diferentes, qual são a geografia das nações antigas, tudo está explicado lá. De Gênesis 1 a 11, você tem a história primitiva, né? Você tem ali o dilúvio, você tem a primeira povoação da Terra, você tem a segunda povoação da Terra, você tem as histórias dos primeiros personagens, a história primitiva. De 12 em diante, da chamada de Abraão em diante, você tem a história patriarcal, que é a história que vai fundar Israel. Tá? Eu vou abrir aqui, já está aberto aqui o microfone. Essa aqui é a introdução para a gente poder chegar no ponto que a gente vai começar a olhar para o texto, olhar para o Gênesis com profundidade. A gente fez uma moldura. Tá? Até aqui, na introdução do Pentateuco, daquilo que foi falado, alguns de vocês têm alguma dúvida, vocês podem falar tanto pelo microfone, quanto podem mandar texto. Tá? Fique à vontade. Eu vou aguardar aí uns 30 segundos a 1 minuto, no máximo, para saber se alguém deseja perguntar alguma coisa. Tá bom? Bom, se não, eu vou seguir. Qualquer coisa, levantem a mãozinha aí, ok? Deixe-me deixar aqui de novo os microfones. Não. Então, vamos lá. Você tem a história patriarcal, e essa história patriarcal ela é dividida em ciclos. Você tem o ciclo de Abraão, chamada de Abraão, história de Abraão, morte de Abraão. Chamada de Isaac, perdão, história de Isaac,
morte de Isaac. Lógico que a história de Abraão se entrelaça um pouco com a de Isaac, né? Porque ambos os personagens vão estar juntos por um momento. Chamada de Jacó, história de Jacó, morte de Jacó. Chamada de José, história de José, morte de José. Então, esses são os grandes blocos. Quando vocês olharem teologia bíblica, vocês vão perceber que o texto ele não é escrito de qualquer jeito. O texto tem um arranjo, o texto tem uma moldura. Tudo ali é pensado e organizado. Outra forma de dividir o livro é quando você divide o livro pela palavra geração, que é uma palavra que aparece muito em Gênesis. E nesse livro tem 10 divisões. A geração do céu e da terra, a geração de Adão, a geração de Noé, a geração dos filhos de Noé, a geração de Sem, a geração de Terá, a geração de Isaac, a geração de Esaú, a geração de Jacó. Isso que para a gente é chato, muitas das vezes, pro texto é muito importante, porque o texto também é uma forma daquele povo encontrar ancestralidade. E tenha certeza que todo o texto bíblico ele tem ali riqueza de compreensão. Ok, agora é hora da gente começar a entrar no texto, né? O texto inicia com um relato da criação. Esse relato não é mitológico, não é fantasioso, mas ele não é literalista. Ou seja, o princípio ali é informar que Deus criou e como criou. Não é um tutorial, não é um manual de detalhes de como Deus fez a Terra e o mundo. Portanto, para nós, não importa a idade da Terra, porque seja a Terra jovem ou seja a Terra antiga, o texto comporta qualquer tipo de visão. O texto, eu vou mostrar para vocês, ele não é feito como uma descrição pormenorizada da criação. Eu vou mostrar isso abrindo a Bíblia aqui. Tá? Porém, como eu disse, o texto tem princípios que são verdadeiros e que também não podem ser desconstruídos. Tá? Vamos olhar para o texto, em primeiro lugar, e entender que o texto, deixe-me agora tirar aqui essa tela e apresentar uma outra tela aqui, que é a tela da Bíblia. Só um minutinho. Ok. Deixa eu só aparecer aqui para mim. Hum. Para mim ainda não trocou a tela ainda. Para você está aparecendo... Ah, tá. Agora vai entrar aqui. Ok. Vai entrar agora. Ok. Então vamos lá. Está aparecendo a tela aí. Primeiro versículo. Não é? Primeiro versículo. No princípio criou Deus o céu e a terra. O que é importante explicar aqui? Na Bíblia, não só no Gênesis, mas em vários pontos da Bíblia, você tem o que a gente chama de cabeçalho. Tá? O que é o cabeçalho? O cabeçalho é o que eu vou contar. E depois do cabeçalho, você tem o processo. Então, quando a Bíblia diz assim, no princípio criou Deus do céu e a terra, não é que Deus criou uma terra e agora ele vai criar outra. Não, é um título. No princípio criou Deus o céu e a terra. Do 2 em diante, ele vai explicar como é que ele criou a terra. E por que isso é importante? Isso é importante porque em outros textos, não só aqui, como muita gente ensina que tem duas criações aqui, e não é isso, mas em outros textos, e eu vou mostrar aqui os textos, as pessoas vão confundir as coisas, porque elas não vão entender que o primeiro versículo ele é uma descrição do que vai ser contado. Sabe como tema de redação?
E aí, a partir do versículo 2, que se tem a história. Tá? Eu vou mostrar aqui, por exemplo, a gente tem isso em Gênesis 5, por exemplo, está muito claro aqui em Gênesis 5, mas eu vou mostrar para vocês em textos que não estão tão claros assim. Gênesis 5, versículo 1. Este é o livro da geração de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a sua semelhança, Deus o fez. Lei, você pode acompanhar na sua Bíblia, tá bom? Você vê que o versículo 5 é o que é? É uma moldura, uma explicação. Ah, poxa, aqui está bem claro. Agora eu vou mostrar dois textos onde isso não está bem claro, ok? Onde isso não está bem claro. E você precisa estar atento a isso. Gênesis 26. Vamos abrir em Gênesis 26. E aí você vai perceber isso aqui. Ok. Deixa eu grifar aqui. Pronto, texto grifado. E havia fome na terra, como houve no tempo de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Então, se eu não entender que o versículo 1 é um cabeçalho, o que eu vou pensar? Houve fome na terra e Isaac foi até Gerar. No versículo 2 diz, apareceu-lhe o Senhor. Então, o que parece? Parece que Isaac estava no caminho e o Senhor apareceu. Não, o versículo 1, ele está dizendo, eu vou contar uma história. Qual é a história? Aí é o resumo. Houve fome na terra e Isaac foi até Gerar. Aí o versículo 2 é o processo da história. Enquanto Isaac está pensando em que fazer, apareceu-lhe o Senhor. Ele disse, não desça ao Egito. Então, ele não sabia para onde ele ia ainda. Aí, nos versículos abaixo, que ele vai ter a direção para onde ele tem que ir. Tá? Então, o versículo 1, ele não é uma continuação, como a gente imagina. Tá? Não é uma continuação. Ele é apenas um resumo da história. Então, não leia, não é todo o começo de capítulo. Ok? Você tem que perceber quando é que ele está iniciando uma coisa. Porque a Bíblia não tem capítulo, tá, gente? A Bíblia não tem capítulo nem versículo. O texto é direto. As divisões de capítulo é para facilitar a gente. Então, nem toda vez que se começa um capítulo, se começa uma história. Às vezes o capítulo continua a história, para não ficar muito longo. Quando você percebe que começa uma história assim, o versículo 1 não é temporal. Ele não é versículo 1 depois do 2. Não, ele é versículo 1, resumo da história, versículo 2 em diante. Vamos ver isso num outro texto, e aqui a gente finaliza isso aqui por uma outra coisa. Vamos abrir em Crônicas. Deixa eu voltar aqui. Tela. Vamos abrir em Crônicas. Se eu não me engano, é 2 Crônicas 29. Se você quiser olhar aí na sua Bíblia. Pronto, abriu aqui. Só um minutinho. 2 Crônicas 32. 2 Crônicas 32. Tá? Para mim, está aparecendo assim. Depois destas coisas, eu vou sublinhar aqui, ó, e desta verdade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou e acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou se apoderar-se delas. O texto está no passado. Senaqueribe veio, se acampou e intentou. No versículo 2, assim, vendo Ezequias que Senaqueribe vinha, peraí, Senaqueribe veio ou vinha? Porque o versículo 1 diz que ele veio. O versículo 2 diz que ele vinha. Por que tem essa mudança de tempo? Porque o versículo 1 é apenas o autor dizendo, eu vou contar essa história. O versículo 2 é a história. Então, o versículo 2 não é sucessão temporal. Ok? Então, a história é essa. Senaqueribe veio e tentou se apoderar, porque ele está falando da história no passado. Aí ele vai contar a história. Olha,
vendo Ezequias que Senaqueribe vinha, aí ele começa a contar a história. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa aprender aqui dentro do texto do Pentateuco. O outro ponto é que o texto em hebraico. Pronto, pronto. Meu microfone voltou, perdão. Me enrolei, saí da aula, o microfone desligou, só a graça. Pronto, já arrumei aqui. Isso, vou voltar ao que eu estava dizendo, né? Eu acabei apertando o botão errado, acabei saindo da aula, quando voltei, o microfone estava desativado. Vamos ver o dia primeiro aí. O que Deus fez no dia primeiro? Eu marquei no texto aí. Pode responder por áudio ou responder por texto. Qual foi a primeira coisa que Deus fez no dia primeiro? É muito simples, está bem claro aí no texto. O que ele fez no dia 1? Texto ou áudio? Vamos participar, vamos responder. Eu coloquei o texto na tela aí para vocês. Gênesis 1, versículo 3 a 5. O que Deus fez no dia 1? Não precisa ter receio de responder, gente. Até porque essa pergunta é simples mesmo. Mas, assim, aqui não tem essa coisa de separação entre luz e trevas. Essa aqui não tem essa coisa de errar, tá bom? Então, assim, a primeira coisa que Deus fez foi a luz, no caso, né? Versículo 3. E houve luz, que era só trevas. Aí ele fez a separação entre luz e trevas. Fez a luz, depois fez a separação. Então, no dia 1, Deus fez a luz. No dia 1, Deus fez a luz. E aí a pessoa, isso aí, Flávio, haja luz. A pessoa acha que o texto ele está numa ordem literal, numa ordem descritiva. Mas não é. Isso aqui, tudo aqui é poesia. Isso aqui é o que a gente chama de quiasmo. O que é o quiasmo? É quando, ao invés de ligar as sentenças, a primeira na segunda, a segunda na terceira, a terceira na quarta, eu faço um esquema. Que esquema? Vamos ler o que aconteceu no dia 4? Vamos olhar aqui? Olha que interessante. Ó. Dia 4, versículo 15 até o versículo. Na verdade, 14, né? Até o versículo 19. 14 a 19. 14 a 19. O que Deus fez no quarto dia? Quem pode responder? O que Deus fez no quarto dia? Quarto dia. O que Deus fez no quarto dia? Olha aí. Não tenham medo de responder. Criou os luminares. Opa, criou os luminares. Então,
No dia 1 ele fez a luz, isso aí, o pessoal está respondendo. No dia 1 ele fez a luz, e no dia 4 ele fez os luzeiros. Isso é uma ordem lógica? Não é lógico. No dia 1 a luz, no dia 4 o luzeiro. Aí vai ter gente que vai explicar que a luz, aí vai dar uma explicação física, mas não é não. Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está ligando o dia 1 no dia 4. São quantos dias? São 7. Correto? São 7 dias de criação, porque no 7º ele descansa e está contando. São 7. Ele está ligando o dia 1 no dia 4. Se eu estou certo, então ele tem que ligar o dia 2 no dia 5, o dia 3 no dia 6 e o dia 7 tem que sobrar. Isso que é quiasmo. O texto, a forma certa de ler o texto não é um versículo após o outro. A forma certa de ler o texto é o dia 1 com o dia 4, o dia 2 com o dia 5, o dia 3 com o dia 6 e o dia 7 sobra. Vamos fazer o teste? Vamos voltar para o texto bíblico. Vamos ver o que Deus fez no dia 2. No dia 2. Está aqui, ó. Versículo 6 até o versículo 8. E Deus fez separação entre águas e águas e fez expansão. Né? As águas que estavam de baixo e as águas que estavam de cima. Então Deus fez o firmamento. As águas já existiam. Para você entender que o texto não é uma descrição pormenorizada, primeiro, o texto não explica quando Deus criou essa terra caótica, porque a terra estava caótica, sem forma e sem vazia. O texto não explica isso. Então, é bobagem ficar discutindo a idade da terra. Por quê? Ela pode ter muito tempo, porque ela teve um tempo que era caótica. Segundo, o texto não explica de onde Deus tirou a água. Nós deduzimos que ele criou a água pela palavra, mas o texto não fala da criação da água. A água já está lá. Tem uma terra, tem água, o planeta é vivo, mas não tem vida. E o Espírito está pairando sobre as águas. Então, as águas, ela não é explicada como é que ela é criada. Entende? Como se eu quiser olhar para esse texto como uma descrição científica da criação, eu vou me arrebentar? Vou perder tempo. É uma discussão tola. No dia 2, ele mexe com as águas. Águas que estão no firmamento, nuvens. Então, ele faz a estratosfera, a ionosfera, a atmosfera. Águas que estão em cima e águas que estão embaixo. Ele faz essa separação. Versículo 8. E chamou Deus de dia segundo. Então, se tem uma ligação, dia 1, luz, dia 2, luzeiro. Dia 1, luz, dia 4, luzeiro. Dia 2, água. Tem que ter água no dia 5. Vamos ver se o texto tem ou se o professor errou. Versículo 20. Vou aqui marcar. E disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. O que ele criou no dia 2? Águas em cima, expansão, e separou de baixo. Então ele trabalhou com água no dia 2. O que ele vai fazer no dia 5? Mandar a água produzir. 1, luz. 4, luzeiro. 2, organiza as águas. 5, a água produz. Produz réptil, produz baleia e produz aves, que são as águas de cima, que são a expansão, o firmamento. Né? Porque as pessoas olham para o céu e vê a água cair. Se está a água caindo, tem água em cima. Então, essa é a ideia aqui. O dia 1 liga com o dia 4, o dia 2... Eu vou dizer para vocês, isso aqui tem vários textos da Bíblia. Vários textos. Quando chegar em aula de texto poético, eu vou mostrar outros textos para vocês disso aqui. Ou seja, quando você entende isso aqui, por exemplo, isso muda a tua forma de pregar em alguns textos, por exemplo, ou de ensinar, porque você vai perceber que, além da ligação temporal, tem uma ligação poética. Agora falta o dia 3 com o dia 6, correto? Vamos ver o que Deus fez no dia 3. Vamos ver aqui. O dia 3 começa no versículo 9 e vai até o versículo 13. E disse Deus, ajuntem-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou
terra. E disse: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera. Então, no dia 3, Deus faz a terra e manda a terra produzir. A terra produz erva que dá semente, produz árvore frutífera. Aí você pensa assim: agora deu ruim, ó. Porque agora, no dia 3, Deus fez a terra surgir e já mandou a terra produzir. Então, no dia 6, não tem nada para fazer da terra. Negativo. Vamos para o dia 6. Vamos ver o que Deus criou no dia 6. No dia 6, como o texto está marcado aí, ele criou os animais da terra. Ele criou os animais da terra. E disse à terra: produza gado, feras, répteis. E Deus fez as feras e o gado conforme a sua espécie. E aí, então, ou seja, a vida animal, Deus produz da terra, Deus produz no dia 6. Então, perceba, dia 1, luz. Se você pegar, se puder, faça no teu caderno aí. Faça um embaixo do outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia. Aí você vai ligar o 1 com 4, o 2 com 5, o 3 com 6 e o sétimo sobra. É isso que o autor está fazendo. E é isso que a gente, sem um olhar técnico-teológico, a gente não vai ver no texto. A gente só enxerga no texto depois que alguém mostra. E aí, quando alguém mostra, fala: caramba, isso aqui estava na minha cara, como é que eu não enxergava isso? E no dia 6, ele vai fazer o homem. Da onde? Do pó da terra. Do pó da terra. E no dia 7 ele descansa. Por quê? Porque é um esquema de 7. Então, um vai ter que sobrar. Então, o dia 7 é o dia em que não vai haver nada. Ele não vai fazer nada. Por quê? A obra já está pronta. Então, o que é isso? Isso chama de quiasmo. Anota aí no teu caderno. Isso chama quiasmo. Isso é poesia. Poesia hebraica não tem rima, tá? Quer dizer, às vezes até tem, mas não é a questão importante do texto hebraico. Eu coloquei aqui uma coisa na apostila aqui, que é essa coisa de lógica binária e ternária, mas eu vou avançar no final, se der tempo eu volto aqui, tá? Para não... Isso aqui não é tão importante quanto outras coisas. Deixa eu tirar aqui e voltar a apresentar a aula aqui. Voltar a apresentar a aula. Aparecer a tela aí. Vocês vão perceber que todo dia, não é todo dia, mas uma parte dos dias, Deus vai declarar, dizendo: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Quando Deus termina, diz assim: e viu Deus que era muito bom. Quando Deus vai advertir o homem, ele diz: não toque nesse fruto para que você não seja conhecedor do bem e do mal, como Deus, e você não peque. Ou seja, o narrador está mostrando que Deus fez bom, 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 muito bom. Aí disse para o homem: governa. É o homem que vai trazer esse mal com a sua desobediência. O mal é uma possibilidade da liberdade do homem que vai surgir com a sua fraqueza. Então, o mal vai surgir a partir do homem, porque o próprio Deus vai dizer: é bom, é muito bom, é muito bom. Então, quando a gente olha para o caos do mundo, a gente não pode culpar Deus, a culpa é nossa. Deus fez um mundo maravilhoso, perfeito, deu na nossa mão e a gente só estraga. E aí Deus teve que mandar seu filho, criar um plano, ele vai voltar para redimir a humanidade. Então, na verdade, Deus vai limpar e arrumar a bagunça que a gente fez. Tá? Então, o texto tem esse contraste aí entre é tudo bom, aí Deus cria o homem. Continua sendo bom. Mas aí Deus diz: olha, tem o mal. Porque o mal já existia, né? O diabo já tinha caído. Vamos avançar. E aí, se der tempo, eu vou voltar em Gênesis 1 para mostrar
o que eu chamo aí de lógica binária e terciária. Alguns princípios importantes aqui em Gênesis da doutrina da criação. Primeiro, o princípio da heterossexualidade. Então, o texto deixa bem claro que a normatividade, o natural, o normal, é a heterossexualidade. Inclusive, até para quem não é adepto da criação e acredita na evolução, deveria acreditar que a evolução, né, quem acredita nisso, no caso não somos nós, fez a natureza de uma forma para ela ser ordenada dessa forma. Portanto, não há como conciliar a ideia da homoafetividade, da homossexualidade, com a Bíblia que não seja na categoria pecado. Não é que, é porque. Não, é porque o texto não pode. O texto não dá esse espaço. Se a pessoa quer defender isso, ela precisa ser justa. Ela precisa procurar uma outra fé que abarque essa ideia, porque a Bíblia não abarca. Ok? Então, quando a gente olha para o mundo natural, a gente percebe, e o relato da criação, Deus fez macho e Deus fez fêmea. Deus fez o corpo do homem e o corpo da mulher para se complementarem. Não há complementação de um homem com outro homem. Não há complementação de um homem com uma mulher. E quando existem relações homossexuais, elas são simulacros, elas são simulações de relações naturais. Então, a relação homossexual masculina vai simular o coito natural. A relação homossexual feminina, o lesbianismo, em algum momento também vai simular o coito heterossexual. Ou seja, é tudo fake. Essa é a realidade. Além do princípio da heterossexualidade, que é definido ali, não é? Porque se eu acredito que Deus é o Criador e ele criou de uma determinada forma, por que existe hoje a homossexualidade? Por causa do pecado. Quando o pecado entra, não é? Todo o âmbito humano ele cai. Todo o âmbito humano vai em queda, inclusive a parte sexual. Toda a ética humana é derrubada. Segundo ponto, monogamia. Ainda que vai haver em Gênesis, em outros livros, poligamia. Alguns heróis bíblicos pecaram nesse aspecto. Não é? O princípio da criação não é esse. O princípio da criação é Adão e Eva. Um homem para uma mulher. Então, bigamia ou uma relação afetiva de N parceiros, mesmo que não sejam ao mesmo tempo, isso não está condizente com o relato da criação. Volto a dizer, ainda que o relato não esteja preocupado em dar descrições detalhistas. Como é que ele fez do barro? Foi um boneco? A gente pensa que é assim, mas não necessariamente pode ser de outra maneira. Né? A gente imagina assim, idealiza assim. O texto não diz isso com todas as letras. Agora, o texto deixa bem claro, é um homem para uma mulher. Toda vez que isso é deturpado, isso é pecado. Terceiro ponto, a questão da procriação, que só acontece dentro da relação homem-mulher. Então, a procriação, a vida, ela só existe nesse ambiente. Último ponto aqui, da criação do homem e da mulher, a queda do homem. O homem é criado inocente e ele cai. Ambos pecaram. Não é esse negócio, a culpa é mais de Adão, porque Adão, os olhos dele ficaram nus, os olhos deles abriram quando Adão comeu o fruto. Né? Não, a culpa foi de Eva, porque Eva que deu. Não, ambos são culpados. Ambos, a responsabilidade é de ambos. Ambos caíram. Ambos caíram. E quando eles caíram, nós caímos também. Sobre aquilo que eu expliquei lá em Gênesis, da questão do texto poético, do dia 1 ligando com o dia 4, 2 com 5, 3 com 6. Aquilo ficou bem compreendido? Tem alguém que não entendeu aquilo, que deseja, que explique ou que complemente alguma coisa? Se tiver, está aberta a oportunidade. Tá bom? Falei comigo, eu boto o texto aqui de novo. Tá? Eu acho que ficou claro. E a gente também vai poder, como eu disse, né, a aula vai ficar gravada. A gente vai entrar aqui em 2 temas aqui desse slide rapidamente e, de novo, aprofundar no outro e abrir texto de um outro de novo.
Alguns temas de Gênesis são muito importantes. O tema do dilúvio é muito importante. Você já vai entender um pouco mais à frente o motivo. O dilúvio é um evento, gente, que não está só na Bíblia, não, tá? O dilúvio é um evento que também está na memória histórica e religiosa de outros povos. Então, o dilúvio, ele é mencionado, por exemplo, na epopeia de Gilgamesh, que é um texto muito antigo, que vai falar do dilúvio de uma maneira diferente. Vai contar uma história que não é exatamente igual. Lembra quando teve aquele filme Dilúvio? Aquele filme de Noé? Muita gente reclamou lá do cinema e tal. A gente tem que ter uma compreensão de que a ficção, ela não tem obrigação de andar conforme o texto bíblico. Não era um filme evangélico, um filme gospel. Toda vez que você vai assistir novela, filme evangélico, vai existir algum tipo de ficção. Até porque o roteirista ele tem que preencher as lacunas que o texto não coloca. As escolhas dele, aí alguém vai ter uma escolha mais bíblica, outros vão rechear de mitos, mas a gente não pode querer exigir do cinema e da arte secular que eles tenham responsabilidade com o texto bíblico. Né? A gente é que tem que entender o que é Bíblia e o que não é. Portanto, muita coisa que eles tiraram daquele filme tiraram desses mitos. Tanto de Gilgamesh como o mito de Ataraxes. Poxa, então quer dizer que se essas coisas estão escritas em outros textos, então a Bíblia está copiando outro? Não. Se existe um evento tão grave quanto uma inundação que vai matar milhares de pessoas ou milhões de pessoas ao mesmo tempo e que vai durar 40 dias, isso vai ficar na memória da humanidade. Não apenas na tradição religiosa hebraica, mas em outras tradições religiosas. Portanto, esses registros, ao invés de trazer problema para o texto bíblico, eles fortalecem o texto bíblico, porque eles mostram que isso é um evento histórico, porque isso não é um evento apenas relatado pela Bíblia. Portanto, reforça a historicidade da Bíblia como uma memória confiável, né? E é natural que grandes coisas da humanidade estejam não apenas dentro de uma tradição. Então, o dilúvio é esse start que Deus dá na Terra, quando ele percebe que as coisas estão fora de controle, e ele se arrepende de ter criado o homem. Se arrepender ali é sentir tristeza, tá? É porque no original hebraico, você não tem, igual no português, uma palavra ideal para traduzir aquilo ali. Então, quando a Bíblia diz que Deus se arrepende, Deus pesou o coração de Deus. Não é igual o homem que se arrepende porque ele errou. Não. Deus ficou entristecido. É assim que a gente tem que entender aquele texto. E aí ele vai trazer juízo sobre o dilúvio, sobre a humanidade. Você tem o texto da Torre de Babel. Esse texto é importante para explicar por que as pessoas falam vários idiomas. E todo mundo vem de um tronco linguístico. Então, isso vai ser explicado como um juízo que Deus colocou para atrapalhar o projeto lá. Você sabia que a Torre de Babel ela era um edifício religioso? Pois é. Quando terminar a aula, ou amanhã, com calma, vai no Google e pesquisa zigurate. Ou então coloca zigurate Torre de Babel. Os zigurates, tem alguns ainda que ficaram de pé aí na civilização antiga. Eles eram tipo templos construídos para tocar o céu. A ordem de Deus era para povoar a terra. Eles escolheram ficar num lugar e escolheram construir um templo, uma torre, mas ali é um zigurate. Vocês podem pesquisar. Então, aquela torre tem é um local de culto também, que tocasse o céu, para que o nome deles ficasse famoso. Aí Deus vem, desce, confunde a linguagem e ele se espalha. Então, essas narrativas elas são importantes para explicar a história e também para nos trazer princípios, né? Relacionar a história com a nossa história. Agora vamos entrar aqui num slide em que a gente vai ter que trabalhar texto aqui também. A história dos patriarcas e matriarcas em Israel. Dentro do Gênesis, existem vários temas que são trabalhados constantemente e a gente não percebe. Um texto dialoga com outro texto. Por exemplo,
Em Gênesis, você tem o tema da terra que percorre todo o livro de Gênesis. Exemplo. Jogando fogos aqui. Não sei nem jogo tem hoje. Quando Deus cria o homem, ele coloca ele numa terra. Que terra é essa? É o paraíso. É o jardim do Éden. É um lugar maravilhoso. Ok? Maravilha. Quando o homem peca, o que Deus faz com ele? Expulsa ele da terra. Deus coloca o homem numa terra deliciosa, o homem peca e Deus expulsa ele da terra, coloca os querubins, espada flamejante e fecha o caminho. Isso é um princípio que Gênesis vai trabalhar o tempo todo. O tempo todo. Então, você está na vontade de Deus, você está na terra. Você desobedeceu, você está fora da terra. Terra hoje pode ser qualquer lugar onde esteja a bênção de Deus na sua vida. Caim. Caim mata Abel. Qual é o castigo que Deus dá a Caim? Quem é que pode responder aí? Ou de cabeça, ou olhando o texto bíblico. Pode responder por áudio ou escrever. Qual é o juízo que Deus dá sobre Caim? Qual é a sentença? A Tayana, ou Tatiana, respondeu certo. É ser expulso da terra. A marca que ele recebe é uma marca de misericórdia, porque aí ele vai reclamar que ele vai ser morto, aí Deus vai marcar ele para ele não ser morto. Mas quando Caim mata, Deus diz, você vai ser errante. Algumas traduções vão dizer até vagabundo. Vagabundo, errante pela terra. E ele vai ser errante até um determinado momento em que ele vai parar numa terra. Mas esse é o castigo para Caim. Ok. Quando a humanidade peca muito, o que Deus faz? Fere a terra. Deus manda um dilúvio, Deus guarda Noé e sua família, guarda parte dos animais e fere a terra. Então, a humanidade, à exceção de Noé, é novamente expulsa da terra. Por quê? Porque a terra está manchada de sangue. Lembra que o texto vai dizer que o sangue, Deus vai dizer para Caim, o sangue teu irmão clama desde a terra. A terra está clamando contra você. A terra está testemunhando contra você. Aí você tem um dilúvio, Deus fere a terra, expulsa aquela geração, mata todo mundo. Aí você tem Sodoma e Gomorra. Quando o povo é muito pecador, Deus destrói a terra. Deus podia matar todo mundo só. Por exemplo, o dilúvio. Deus podia matar as pessoas sem mexer na terra. Era só ele mandar um vírus, ele só lhe dizer desliga e pronto. Mas ele fere a terra. Em Sodoma e Gomorra, ele fere a terra. Fogo cai sobre a terra e mata os habitantes. Em Babel, o que ele faz? Ele expulsa o povo da terra. O povo diz, a gente vai se reunir aqui, vamos fazer o nosso nome, e é nós, é a gente que manda. Aí Deus diz, negativo, confunde língua e vocês vão se espalhar na terra. Vamos pegar os patriarcas. Quando Deus chama Abraão, Deus manda Abraão sair de Ur e promete a Abraão uma terra que manda leite e mel. Terra que manda leite e mel, lembra o quê? O Éden. Então, a terra prometida, ela é um tipo, um símbolo do Éden, já porque ainda é Antigo Testamento, que é um tipo da terra prometida da nossa Canaã celestial. Aí Abraão é chamado a sair da terra para possuir uma terra que Deus vai dar a ele. Por que Abraão vai possuir uma terra? Porque ele é de Deus, porque ele é amigo de Deus, porque ele é profeta de Deus, porque ele tem relacionamento com Deus. Então, se você está na obediência com Deus, você tem terra. Se você está desobediente, você está fora da terra. Abraão peregrina na terra, não recebe a terra, mas é abençoado na terra. Isaac peregrina na terra. Jacó peregrina na terra. E em vários momentos eles estão em movimentação. José peregrina na terra, até que Jael vai entrar na terra prometida. Então, toda a dinâmica dos patriarcas é a dinâmica em busca da terra. E isso vai acontecer em todo o Gênesis. Aí eles vão para o Egito, ainda não estão na terra. E esse tema da terra, ele vai passar todo o Antigo Testamento. Tá? Quando a gente estiver na aula de livros históricos com o professor
Leandro, primeira parte, já que são 2 aulas, né, que são 12 livros, e a segunda parte, vocês vão ver que lá no Êxodo eles estão onde? Em busca da terra. E aí, se eles pecam, não entra na terra. Pegou o anátema, o Ai, a cidade de Ai vence eles. Está em obediência, entra na terra. Josué e Caleb obedeceram, entra na terra. Os malditos morrem na terra, os que não obedeceram. Entrou na terra, enquanto está andando com Deus, juízes comem da terra. Pecou, vem alguém e te rouba dentro da terra. E no final, o que acontece com Judá e o que acontece com Israel? As tribos divididas. Ambas são exiladas. Então, a história bíblica, e Deus deixa isso bem marcado, a posse da terra, a posse da bênção, está ligado ao relacionamento com Deus. Enquanto Adão e Eva estão andando com Deus, tem Éden. Não tem, ó, tchau. Perna para quem te quer, mete o pé, vaza e pronto. Enquanto Abraão está andando com Deus, está na terra. Enquanto Isaac está andando com Deus, está na terra. Não está andando com Deus, Deus fere a terra. Fere no dilúvio, fere em Sodoma, fere em Gomorra. Outros temas em Gênesis. Tema da aliança. Deus faz uma aliança com Adão. Adão quebra a aliança. É isso que acontece? É isso que acontece. Deus, então, faz uma aliança com Noé. Um acordo com Noé. Depois, Deus faz uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José, e a partir de Moisés, com Israel. Então, o tema da aliança aparece o tempo todo. E não só de homens com Deus, mas de homens com homens. Homens com homens. Tá? Mas eu vou falar disso aqui, ainda nesse slide aqui, mas um pouco mais à frente. Outro tema importante para o Gênesis, descendência. Descendência, vou aprofundar. Outro tema importante para Gênesis, bênção patriarcal. Abraão abençoa seus filhos antes de morrer. Isaac tem a bênção roubada. Jacó abençoa os filhos antes de morrer. José abençoa os filhos antes de morrer. Então, eu tenho uma aliança e essa aliança se estende aos meus descendentes por meio da minha bênção. Outras questões importantes em Gênesis. O paralelo que existe entre as histórias do patriarcas e matriarcas com a história de Israel. A história dos patriarcas e matriarcas, elas são proto-histórias da história do povo. Você tem que entender que quando o povo vai ler esse texto aqui, o povo já está no Egito. Tá? Isso aqui, se o texto é de Moisés, vamos trabalhar a ideia mais tradicional, o texto é de Moisés. Então o povo vai ler isso aqui, começar a ler, né, quando já está no Egito. Então qual que é a ideia? Quando já está em Canaã, quando já está caminhando, no deserto não, mas quando entrou na terra. Porque no deserto não dá para escrever. Entrou na terra. Então qual que é a função? Israel já é saber, olha, se vocês forem fiéis com Deus, a terra é de vocês. Se vocês não forem, vocês vão para o exílio. É tudo o que os profetas falaram. Os profetas profetizaram segundo a lei, segundo aquilo que o Espírito Santo já tinha dito. Vamos ver como há essa questão de paralelo de histórias. Ok? Tá, vamos lá. Quando Abraão tem fome na terra, na época de Abraão, é Gênesis 12. Tá bom? Nem vou abrir a Bíblia ainda. É Gênesis 12. Quando Abraão tem fome, você pode abrir a Bíblia aí na sua casa aí. O que Abraão faz? Desce ao Egito. Quem foi que foi para o Egito quando teve fome? Não foi Jacó, os seus 12 filhos? Não foi no Egito que Deus alimentou Jacó, alimentou Israel e o seu clã? Percebe? Por que a história de Israel, de Abraão, é paralelo à história de Israel? É para Israel, quando estiver no Egito, seja por tradição oral, ou mais à frente, quando estiver em um juízo, ou seja, quando for que o texto começou a se materializar, eles olharem e disserem assim, peraí, a gente está aqui, mas o nosso patriarca também desceu ao Egito, na época da fome. O que acontece no Egito?
Ele tem medo, não fala que Sara é sua esposa, ela é separada para a casa de Faraó. O que Deus faz? Manda a praga. Fere a casa de Faraó. Deus não feriu a casa de Faraó por causa do seu povo? Percebe como as histórias não são histórias em si, não são histórias apenas por causa do personagem, as histórias estão ligadas ao todo, à comunidade. Então, quando você olhar uma história na Bíblia, nem sempre, mas muitas das vezes, ela vai estar atrelada à história do povo. Ou seja, o povo está no cativeiro, ou está no caminho. O povo olha e diz, olha, mas Abraão desceu ao Egito. Mas Abraão desceu num tempo de fome. Então, Deus feriu a casa de Faraó, como ele vai ferir depois. Então, aquilo que Deus faz com Abraão, Deus depois faz com Israel de maneira mais amplificada. Quando Faraó manda Abraão embora, como é que Abraão vai embora? Abraão vai embora desonrado? Abraão vai embora com um chute no traseiro? Como é que Abraão vai embora? Quem é que lembra? O que acontece quando Faraó manda ele embora assim de qualquer jeito? Ou o que acontece no texto lá? Quem quiser olhar aí pode ver. O que acontece? Quem pode me responder aí? Recebe presente. Olha aí. Recebe servos, servas, animais. Isso não é o que vai acontecer com Israel? Quando Israel sai do Egito, o que Moisés diz? Vai lá e pede brinco de ouro. Tipo como se o faraó tivesse, o Egito tivesse indenizado Israel pelo tempo de servidão. Israel não sai de mão vazia. Ele não vai levar animais, né? Vai levar só os selos do tempo na estrada e tal. Mas ele não sai de mão vazia. Percebe como a história de Abraão ela se liga com a história. Isaac, também quando tem fome, desce a Gerar, terra dos filisteus. Quando chega lá, os filisteus também tentam. Ele tem medo por causa da sua esposa. Muito parecido com a história de Abraão. Mas não é parecido por acaso, é estratégia literária. É feito para um estar junto do outro mesmo. É um reforço da história. Aí o que vai acontecer? O rei vê Isaac brincando com a esposa, aí fala: por que você fez isso? Aí o que vai acontecer? Isaac vai crescer naquela terra. Ele vai semear e vai colher 100 vezes. Abraão, na fome, desceu para o Egito. O que aconteceu? Ele saiu do Egito maior. Maior. Isaac desceu, o que aconteceu? Saiu maior. Ele ficou tão grande que os filisteus disseram: sai de perto da gente. O faraó não mandou Abraão ir para longe dele? Agora o rei dos filisteus está dizendo: vai para longe da gente. O que Faraó vai dizer para Israel depois da 10ª praga? Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Pega o que você quiser e vai embora. Ou seja, percebe, para efeito de compreensão, e até quando você vai ensinar ou pregar, se você pega todo o case, a coisa fica muito mais ampla. Aí o que acontece? Há aquela contenda de entulhar poço, desentulhar poço, entulhar poço, desentulhar poço. No final, o Isaac vence. O Isaac vence. Tá? Você tem a temática da sobrevivência e da exaltação, que eu já expliquei. E você tem a temática do confronto. A temática do confronto. Você tem o Abraão, quando ele sai de lá, de Ur, ele não confronta com o irmão, mas ele vai confrontar com o seu sobrinho. Vai ter a briga por causa do pasto, quando Ló vai para Sodoma. Então tem um confronto. Tem um confronto. Como é que resolve esse confronto? Eles ficam brigados? Não. Abraão depois vai libertar o sobrinho, vai interceder pelo sobrinho, ou seja, vai haver uma aliança. Isso é um modelo que se repete quase em todos os conflitos. O que o autor está ensinando para a gente? Que os conflitos fazem parte da vida. Que Israel conflita, mas tem a bênção de Deus. Mas independente de ter a bênção de Deus, Deus quer que haja uma aliança, haja um acordo. Então, qual que é a maneira de resolver conflito na Bíblia? Com acordo. Com acordo. Aí, mais à frente,
vai haver o conflito de Ismael com Isaac. O que acontece? Um acordo. Porque depois, quando o pai deles morre, os dois vão enterrar. Os dois vão enterrar. Quando acontece o conflito entre Esaú e Jacó, o que acontece no final? Quando Jacó atravessa o Val de Jaboque? Um acordo. Conflitou, Deus vai trabalhar, vai ficar todo mundo bem, porque Esaú vai ficar bem, Esaú vai ser grande, Ismael vai ser grande, e quem tem promessa vai seguir. Mas é um padrão. Conflito, aliança. Conflito, aliança. Quando Isaac contende com os pastores filisteus, com Abimeleque, o que ele faz com Abimeleque depois? Aliança. Aliança. Quando José e os irmãos conflitam, percebe que conflito, 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 conflito. Conflito familiar, conflito de irmão, conflito de sobrinho, coisa. Aí Deus guarda aquele que tem promessa e aliança. José e os irmãos, conflito. O que acontece no final? Aliança. Deus me trouxe aqui à frente para abençoar vocês. Não tem vingança. Isso é o quê? Um padrão. A gente tem que parar de olhar o texto, a gente olha para o texto bíblico, a gente pega recorta aquele pedacinho e acha que o texto é só aquilo ali. Aquilo que eu estou fazendo aqui chama intertextualidade. Mostrar que o texto dialoga com vários textos e aí a compreensão fica muito maior. Esse conflito que eu estou falando, ele vai continuar depois. Quer ver um outro padrão em Gênesis? O menor no lugar do maior. O menor no lugar do maior. O menor no lugar do maior. O primogênito é Ismael. Mas quem fica com a promessa é Isaac. O primogênito é Esaú. Mas quem fica com a promessa é Jacó. O primogênito é Rubem. Mas quem fica com a promessa é José e Judá. O primogênito é Manassés. Mas quem recebe a bênção maior de Jacó e fica com a promessa é Efraim. E por que tem esse modelo? É Deus dizendo a Israel, vocês são pequenos diante das outras nações. Vocês não vencem porque vocês são grandes. É porque eu faço e coloco o menor no lugar do maior. E todas as vezes é Deus que faz. Isso não significa que os personagens não erram. Lógico. O Jacó não deveria ter enganado Isaac, pagou o preço dele. Não deveria ter enganado seu irmão, pagou o preço dele. Mas a promessa já era dele. Ele ia chegar na promessa de qualquer jeito. Não precisava ser dessa forma. Porque quando Rebeca estava grávida, a profecia já veio. 2 estão lutando no ventre. Mas o maior servirá ao menor. Então, isso percebe como essas histórias dialogam e dialogam com a nossa história. Aí Jesus vai dizer, os últimos serão os primeiros. Os primeiros serão os últimos. Por quê? Aí Paulo vai dizer, quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Porque quando você está nesse lugar, aí o profeta vai dizer, não temas bichinho de Jacó, pequenino de Israel. Porque quando você é pequeno, aí Deus vem e diz, eu vou colocar você. Porque isso é um modelo de ação de Deus na história da Bíblia. Na história da Bíblia. Isso acontece, essas inversões acontecem várias vezes. Lembra de Davi? Está lá no campo, é o menor da casa do pai. Lembra de Gideão? Sou o menor da casa do meu pai. Lembra de Jefité? Sou filho de prostituta. Aí Deus vai e traz para mostrar o quê para Israel? Ó, vocês são isso aqui. Vocês... Mas aí, porque vocês são pequenos, eu sou um Deus grande. Então, essas narrativas não são um final em si mesmo. Elas estão ligadas com a história de Israel e ligadas entre si. Tá? Então, a história de Abraão no Egito, Isaac em Gerar, Jacó em Padarã, José no Egito. Né? Por que José desce para o Egito? Por causa da fome. O que vai acontecer? Ele vai ser grande no Egito, grande no cativeiro. Não é isso? Até o momento dele ter que sair, quando é a época da libertação. Ok, até aqui. Posso seguir? Tá bom? Vamos anotando aí no final.
vocês fazem as perguntas, tá? Agora a gente vai olhar algumas histórias aqui. Essa de Diná, vou ficar devendo a vocês. E essa aqui eu só coloquei para vocês saberem mesmo. A gente vai trabalhar Ló e vai trabalhar Judá e Tamar. Por quê? Porque esses são textos que, apesar de fazer parte do ciclo de Abraão, a história de Ló é interessante. Para a gente poder entender bem o Antigo Testamento e o Pentateuco, a gente precisa compreender a cultura. Porque o autor não está preocupado em explicar a cultura para mim e para você. O trabalho de entender é nosso. Então, eu sugiro que, se você não tenha, no decorrer do tempo, você compre algum livro. Tá? Então, por exemplo, tem um que é A Vida no Tempo de Jesus, que é um comentário sobre a cultura no tempo dos evangelhos ali. Depois eu vou colocar uma obra específica, mas você tem livros sobre cultura do Antigo Testamento, para você poder entender aquelas questões culturais que o texto não vai explicar. Então, a Bíblia não tem nota de rodapé. É isso? Vamos abrir o texto aqui em Gênesis 18 a 19. Vamos abrir algumas coisas. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Apresentar outra coisa. Um momentinho. Você pode abrir aí na sua casa aí? Suportem mais alguns minutinhos, eu vou liberar vocês, tá? Porque a gente tenta correr para entregar, porque é muita coisa. Tá, Gênesis 18. 18 e 19. Ok, tá bom. Aqui começa o texto. Não, marquei no lugar errado. Versículo 1. Apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. Ok. Eu quero pedir para alguém que está aí abrir no capítulo 19, tá bom? Então o Senhor aparece, uma comitiva celestial aparece para Abraão, no capítulo 18, e Abraão está sentado na porta da tenda. Quem pode ler aí o capítulo 19, versículo 1? Lê para mim, por gentileza. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui na minha Bíblia do celular. Se demorar, eu vou ler, hein? Quem pode ler aí? Alguém? Espera aí, eu tenho que abrir o áudio, né? Deixa eu ver se está aberto. Não, está aberto, né? Está aberto. Ah, tá fechado? Espera aí. Ok, ok. Deixa eu... ver como eu faço aqui. Engraçado, depois que eu botei para gravar. Hum. Ver se consigo resolver aqui. Se eu não conseguir... Hum. É, não estou conseguindo aqui. Vou ter que abrir um a um. Bom, vou ter que ler, né? Depois eu vou me adestrar melhor. Eu usava muito Zoom, né? Gênesis 19. Ao anoitecer vieram dois anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado. Então, Ló está sentado na porta da cidade. Abraão está sentado na porta da tenda. Ló está sentado na porta da cidade. Será coincidência? Gênesis 18. O que diz o texto? Levantando os olhos, olhou, e vendo, correu da porta da tenda ao seu encontro, e prostrou-se em terra.
que diz o capítulo 19? Quando os viu, levantou-se e foi ao seu encontro e prostrou-se. Ele está repetindo. O que acontece com Abraão acontece com Ló. Não exatamente a mesma coisa. Mas muita coisa está repetindo. Não é coincidência. Ele está escrevendo dessa forma porque ele quer que você olhe para essa história olhando para a história de Abraão. O capítulo que aconteceu agora. Mas, na vez que a gente lê, entra no 19 assim, nem lembra que tem um capítulo anterior, que tem um contexto. Aí, o que o Ló vai dizer? Capítulo 19, versículo 2. Senhores, vindo para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os vossos pés. E levantar-vos de madrugada e seguirei o vosso caminho. Ou seja, olha, fica aqui, vem para minha casa, porque eu quero servir vocês. O que Abraão disse para lá para a comitiva celestial? Eu quero servir vocês, não vou embora, não. O que Abraão fez? Ele corre, pega leite, pega vitela, pega água, pega bolo e dá tudo para a comitiva celestial. O que Ló faz? O Ló faz um banquete, versículo 3 do capítulo 19. O que acontece lá com Abraão? A comitiva celestial, o Senhor e 2 anjos, comem com Abraão. O que acontece com Ló? Os anjos comem com Ló. Mas aí que acontece a diferença, né? É porque eu acho que está ligado ao áudio da apresentação. Deixa eu ver aqui. Aqui é áudio da apresentação, você não tem áudio. Ver se agora eu consigo. Misericórdia. Ok. Quando tirar a apresentação, entra. Se não entrar, a gente vai ter que fazer pergunta lá pelo grupo. Vamos ver a diferença aqui, para a gente não enfadar vocês. Mas antes que se deitasse o nome daquela cidade, cercaram a casa os homens de Sodoma, tanto os moços quanto o velho. Então, os homens da cidade vieram, cercar a casa e disseram a Ló: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Coloca ele para fora para que nós os conheçamos. Conhecer aqui é eufemismo, tá? Eufemismo para relação sexual. Outro texto, como o meu aqui, vai dizer, para que nós abusemos deles. Aí começa a ter diferença. Qual que é a diferença? Quando o Senhor está com os anjos lá com Abraão, todo mundo está seguro. Abraão está seguro e o Senhor, entre aspas, está seguro, e os anjos. Em Ló, não. Por quê? Lembra da questão da terra? Quando você está na obediência, tem a terra. Quando você não está, você não tem a terra. Ló brigou com Abraão por causa de quê? Por causa da terra. Aí ele disse, olha, escolhe a terra aí, para onde tu for, eu vou. Tu vai para um lado, eu vou para o outro. Aí Ló disse, eu vou para a campina de Sodoma e Gomorra, porque lá é verde, lá vou prosperar. E foi. Mas ele está numa terra boa, mas está em desobediência. Aí ele recebe a visita do Senhor, o Senhor come com ele, mas ele não leva a bênção. Porque a bênção está com quem está na obediência. Aí os homens dizem assim, bota para fora para a gente abusar deles. Ló está naquela terra porque Ló busca fertilidade, não é isso? Ló busca fertilidade. Eu vou tirar aqui. Vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês aí. Ló busca fertilidade. Mas você sabia que Ló está vivendo uma grande infertilidade? Como assim? Olha o que vai acontecer aqui. Ele disse, rogo-vos, meus irmãos, que não faças mal. Tenho 2 filhas virgens. Significa que 2 filhas que não casaram ainda. E que não têm filhos. Lembra que descendência é um tema importante em Gênesis? Vamos lá. Sara era estéril. Rebeca era estéril. Raquel era estéril. Não é coincidência. Deus é aquele que dá fertilidade na terra e dá fertilidade na vida. Ele está numa terra boa, mas não tem fertilidade, porque não tem descendente. E breve vai ficar sem terra. O Gênesis está falando o tempo todo, não é a terra que você está, é o teu relacionamento. Porque o filisteu vai cavar, não vai achar, você vai cavar e vai achar. Mas Ló não entende isso. Então Ló não tem netos. Os homens dizem, os homens não querem as filhas de Ló. Eles querem os anjos. Eu disse que homem com homem não tem fertilidade, não é isso? Não nasce neném.
Não nasce neném. O que o autor está dizendo? Essa cidade é uma cidade infértil. Não gera, é uma cidade de morte. Aí ele vai dizer assim: toma minhas filhas. A gente tem que entender o texto no contexto da época. A gente não pode usar a moral de agora para julgar os personagens daquela época. Tá? Não, não dá. Ló está seguindo as regras de hospitalidade daquela época. Que você tem um hóspede na sua casa, você era responsável por aquela pessoa. Completamente. E Ló pensa: se elas forem estupradas, ao menos eu vou ter descendência. Olha o que o texto vai continuar dizendo. Mas não façam nada com esses homens, porque estão sob proteção do meu teto. Eles disseram: retira-te daí. Tu és estrangeiro, veio morar entre nós e quer ser juiz em tudo. Ló estava achando que estava por cima da carne seca. Olha o que está acontecendo. Faremos pior do que a eles. E arremessaram contra Ló para arrombar a porta. Aí os anjos estendem a mão, eles ficam cegos, não conseguem entrar. Aí o que disseram os anjos a Ló? Versículo 3, 12. Tens aqui alguém dos teus, genro, e teus filhos e tuas filhas? Todos quanto, todos quanto tens aqui, faz sair desse lugar. Ó, pega, mas elas são vistas, genro aqui é desposado, elas não casaram ainda. Mas elas tinham noivos, gente com que elas iam casar. Aí os anjos dizem assim: pega teu genro, pega tua filha, pega tua mulher e vai embora. Você fica sem a terra, mas fica com a descendência. Aí Ló vai. Versículo 13, versículo 14. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com as suas filhas: levantai-vos e saí desse lugar. Os jovens, porém, zombaram dele. Disseram: tá me tirando, mano? Ô, louco, meu. Pai é pai, como diz carioca, né? Não, você tá louco, você tá viajando, tio. Tá viajando, não, a gente vai sair, não. Então, o que que acontece? O genro não vai. Se o genro não vai, não tem descendência. Mas tem a mulher de Ló. Aí, os anjos... Ló não quer sair, porque Ló, como é que vai fazer? Ele vai perder a terra e perder a descendência? Perder tudo? Aí, os anjos pegam ele pela mão, tiram a força e diz: não olha para trás. A mulher de Ló olha para trás e vira estátua de sal. Ou seja, se eles podiam ter filhos, já não pode mais. Fica Ló e suas duas filhas virgens. Os anjos diz para ele assim, ó, é, versículo 17: foge para o monte. Aí ele diz assim: não, me deixa aí para uma cidade pequena. E eles disseram: pode ir, que é para zoar. Só que quando a mulher de Ló fica vira estátua de sal, ele tem medo de ir para zoar, porque ele tem medo de a cidade ser destruída. Aí ele vai para o monte. Quando ele chega no monte, eles pensam o quê? Que tudo foi destruído, que não tem mais homem na terra. Aí as filhas dele dizem assim: meu pai não tem descendência. Vamos embebedá-lo, vamos fazer descendência para ele. O texto ali não tem conotação de. Aquilo não é sacanagem por sacanagem. É um contexto, uma ideia ali. Então, Ló vai ter uma descendência, porém uma descendência incestuosa. Tudo porque ele não ficou na vontade de Deus, que era debaixo da submissão de Abraão. Porque se não tivesse um filho, ele que era o herdeiro. Então ele foi para lá em busca de prosperidade e ele perdeu tudo. Perdeu terra e perdeu descendência, entre aspas, tendo uma descendência que era uma descendência fruto de incesto. Então, tem muita coisa no texto que acaba não sendo percebida dentro de um olhar mais superficial. Tá? A nossa aula é 1h30, no máximo até 2, tá bom? Então, eu vou trabalhar só agora mais um texto e depois a gente vai, se eu não conseguir liberar aqui, que eu acho que eu não vou conseguir mesmo liberar os microfones, a gente vai trabalhar as perguntas lá no grupo, tá bom? Vamos abrir agora aqui, vou trazer de novo aqui para vocês Deixa eu abrir aqui a aula. Judá e Tamar, Gênesis 38. Deixa eu abrir aqui Gênesis 38.
Percebem como tem tanta coisa, como tem muita riqueza no texto? O texto é tão rico. Na verdade, a gente fica, muitas das vezes, coloquei na tela aí, mas eu vou usar aqui o meu celular para eu consigo enxergar melhor. Tá? O Judá, ele se hospedou na casa de um adulamita. Gênesis 38, versículo 1. Aí ele viu uma mulher chamada Sua. Ele a possuiu, que era filha desse homem. Tá? Se casou com ela. E chamou o menino de Er. Estou dando versículo após versículo. Versículo 4. E teve um outro filho, Judá, com essa mulher, Sua. Chamou de Onã. E teve um outro filho, chamou de Selá. Então, Judá, casado com Sua, teve Er, Onã e Selá. Ok. O Judá tomou uma esposa para o seu primogênito, que era assim que acontecia. Não tinha namoro, corte, nada disso. O nome dela era Tamar. O Er, versículo 7, primogênito de Judá, era um homem mau. O que aconteceu? Deus o fez morrer. Ele morreu. O Judá disse para o Onã, que era o filho do meio, possui a mulher do teu irmão, casa com ela, e cumpre o levirato, versículo 6. E suscita descendência a teu irmão. O que é o levirato? Levirato era, aqui ainda não é lei, vai ser lei no tempo de Moisés, mas aqui já tinha um costume de que a viúva ficava na família. Então, hoje, o que seria muito absurdo, que seria eu me casar com a mulher do meu irmão, caso ele morresse, ela ficasse viúva, por exemplo, era o normal. Por quê? Para aquela viúva não ficar desamparada. Porque todo mundo queria casar com mulher virgem. A mulher ficou viúva, ninguém ia querer casar com ela. Para ela não ficar desamparada nem a família, casava dentro da família. Então o irmão não podia tomar outra mulher, ele tinha que tomar a mulher do irmão. E quando ele tivesse o primeiro filho, esse primeiro filho era no nome do irmão falecido, não no nome do irmão dele. Entende? Era no nome do irmão falecido. Tá? Nome do irmão falecido. Vou descer mais do texto aqui. O segundo filho, que seria no, no nome do Onã. O que o Onã faz? Vai acompanhando o texto aí. O Onã faz o coito interrompido, ele derrama o sêmen na terra. Deus o mata, porque ele não cumpre a lei, não honra Tamar e não honra seu irmão, então ele não merece viver. O que o Judá faz? Judá, ao invés de ver que os filhos dele não valiam nada, ele culpa Tamar. Aí ele diz, eu não vou dar, ele diz para Tamar, ó, vai para casa do teu pai, fica lá viúva, porque meu filho é novo, sei lá. Quando ele tiver idade, ele casa contigo. Tamar vai e fica lá. E passa o tempo, ela se bota a roupa de viuvez e passa o tempo e nada de Judá dar selar. Porque na cabeça de Judá, Tamar é uma viúva negra. O que Tamar faz? Tamar descobre que Judá vai passar por um caminho. Ela tira o vestido de viúva, se disfarça de prostituta, senta no poço. O Judá está passando, o Judá já estava viúvo nessa época, tá? O Judá estava viúvo. Ele acha que é uma prostituta e ele quer comprar o serviço. E ela diz assim, olha, o que você vai me dar? Aí ele diz, olha, eu vou te dar isso. Ela diz, olha, então você me dá um penhor, né? Me dá uma garantia. E ela pega o cajado, pega o bordão, pega o lenço. Ele a conhece, no sentido íntimo. Ela engravida. Ele manda o cabrito para pegar o penhor e a mulher some. Ele pergunta, não tem uma prostituta aqui? A pessoa fala, não, não tem prostituta aqui não. Tamar vai para casa, a barriga de Tamar cresce, aí chega a notícia de Judá. Qual é a notícia? Tamar está grávida. Ele diz, joga ela para fora para a gente apedrejar e queimar. Ela diz, olha, o homem que é dono disso aqui é o pai do meu filho. Aí Tamar diz assim, ela é mais justa do que eu. Por quê? Volto a dizer, o que Tamar fez, não dizendo que o que Tamar fez é correto ou não correto, ok? Isso é outro papo. Não estou fazendo um julgamento moral da personagem. O que eu estou dizendo é o que aconteceu ali. Tamar estava exigindo o seu direito. Então, como Judá não estava querendo dar o filho, ela disse, você vai cumprir a lei por você mesmo. Eu vou ter um filho seu. Porque para Tamar, ter uma mulher viúva, tem filho duas vezes, era melhor morrer.
Então, ela cria um artifício para obrigar Judá a cumprir. Tanto que o Judá vai dizer, ela é mais justa do que eu. E aí Judá vai a tomar por mulher, não no sentido literal, porque ele não vai ter contato com ela, mas ela vai ter um filho que vai entrar na genealogia de Jesus. Ou seja, para você entender por que Tamar se fez de prostituta, tudo que ela fez, você precisa entender o levirato, você precisa entender como essas coisas funcionam, para você poder compreender bem o texto. Vamos voltar para. Aqui a gente está finalizando, tá, gente? Fica aí comigo só mais um minutinho, suporte aí. Tá bom? Isso. Isso. Judá e Tamar, e aqui é o fim. Tá? Voltamos. Pronto. Bom, essa foi a aula inicial, tá bom? Eu vou depois. Porque no começo da aula eu estava conseguindo abrir e fechar o microfone, mas agora a possibilidade de me abrir aqui, ela foi. Ela me foi. Eu não consigo. Ele não me deixa abrir. É. Vamos fazer o seguinte, tá? Vocês vão fazer as perguntas lá no grupo do WhatsApp, eu vou responder lá. E vou fazer um segundo pedido, que é o quê? A gente ainda está tentando, nesse começo, como as aulas são gravadas, colocar pessoas dentro do grupo, do curso. Então, se você gostou da aula, se a aula te edificou, se a aula foi dentro da sua vida, faz um comentário lá, tá bom? Que incentive outras pessoas, que compartilhe a sua experiência. Se não gostou, também pode escrever lá também. Aqui é democrático, tá bom? Se alguém quiser fazer pergunta por texto, pode mandar a pergunta que eu respondo agora, tá bom? Se alguém quiser fazer a pergunta por texto, eu vou esperar um pouquinho aqui. Pode fazer a pergunta agora que eu respondo, tá? Vou esperar um minutinho. Se ninguém fizer por texto, a gente vai para o áudio lá no grupo. Lembrando que esse slide eu vou colocar agora mesmo, tá? E assim que possível, colocar também um link com a aula, ok? Alguém quer fazer pergunta por texto? Se quiser, está aberto aí a oportunidade, ok? Alguém? Ninguém? Ninguém vai falar por texto? Se alguém for falar, dá um oi aí, que aí eu espero você fazer a pergunta. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Alguém? Dá um oi. Dá um oi que eu espero. Tá bom? Não? Então tá bom. Gente, não fica com dúvida não, tá? É muita coisa, então se alguma coisa eu falei rápido, eu acelerei, você não entendeu bem, coloca essa pergunta lá no grupo, vou responder todas as perguntas. Na aula que vem é Êxodo, não perca nenhuma aula, tá bom? Faz o conteúdo lá. Eu vou tirar uma foto aqui da coisa. Peraí, não sai agora não, só um minutinho. Estou liberando vocês já. Que maravilha. Ótimo. Deus abençoe, tá? Um abraço. Deixa eu parar a gravação. Parar a gravação.